Boa noite a todos, cooperados e cooperadas do Sicoob Credinter. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária 2023. Meu nome é Fabrício e darei início às atividades da nossa AGO. Gostaria de passar alguns avisos. A reunião está sendo gravada, será disponibilizada em nosso canal do YouTube, Sicoob Credinter Oficial, e ficará disponível para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Todos os associados têm direito a voto, exceto nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 13 do Estatuto Social. Conselheiros de administração e conselheiros fiscais não têm direito a voto nos assuntos de seus interesses. Após a apresentação de cada item da ordem do dia, será permitido a manifestação para dúvidas e esclarecimentos sobre o item apresentado. Após a votação de cada item apresentado, não serão admitidas mais perguntas sobre ele, passando-se para o item seguinte e assim sucessivamente. Para compor a mesa de dirigentes, convido primeiramente o presidente do Conselho de Administração, o senhor João Guilherme Dias Pereira. Convido o conselheiro de administração, Alencar dos Reis Prado. Conselheiro de administração, Caio Rivete. Conselheiro de administração, César Aparecido Petretti. Conselheiro de administração, José Rubens de Carvalho. Conselho Fiscal Efetivo. Conselheiro Fiscal, Célio Montagni. Conselheiro Fiscal, José Pascoal da Silva. Conselheiro Fiscal, Tiago Miguel Gibrim. Convido agora a nossa diretoria executiva. Diretor executivo-geral, senhor Hermeson Ribeiro de Andrade. Diretor executivo operacional, senhor Alex de Melo Isaac. Diretor executivo de riscos, controles e compliance, senhor Tiago Aparecido Marcelino Correia. E o secretário da presente AGO, senhor José Roberto Ventavelli. Justificamos a ausência do vice-presidente do Conselho de Administração, senhor Roberto Kleber Cunha Carvalho, em virtude de compromissos previamente agendados. E, nesse momento, passo a palavra ao nosso presidente do Conselho de Administração, senhor João Guilherme Dias Pereira, para seu pronunciamento e abertura oficial da AGO 2023. Boa noite a todos, senhoras e senhores cooperados. Bem-vindos à nossa AGO 2023. A AGO, normalmente, é o momento mais importante, né, das cooperativas, onde, realmente, uma vez por ano, a gente tem que estar
fazendo a prestação de contas, tá certo? E a gente também é uma oportunidade da gente estar em contato direto com os cooperados. Isso realmente a gente acha que faz toda a diferença, né, e é o que realmente a gente está nos diferenciando aí das outras instituições financeiras, principalmente dos bancos. Nesse ano de 2022, apesar do cenário de incertezas que o mundo viveu, continuamos crescendo e conseguindo resultados ainda melhores que 2021, ultrapassando a marca de mais de 22 milhões de reais de sobras. Nós conseguimos concluir nosso projeto de expansão das novas agências, né, e em 2022 e início de 2023 inauguramos, como está marcado aí com vocês aí, né, inauguramos em Artur Nogueira, Campinas, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Limeira e Hortolândia. Com isso, então, nós completamos aí 18 agências, sendo 12 no estado de São Paulo, 6 em Minas Gerais, além da agência digital. Convém lembrarmos que esse plano de expansão foi planejado pelo nosso presidente anterior, Luiz Ribeiro Dias Filho, o nosso Cuca, junto à nossa equipe de colaboradores, que infelizmente não pôde concluí-lo, mas que estamos tendo o privilégio de realizá-lo. Alcançamos a marca de mais de 115,5 milhões de patrimônio líquido e 41,9% de relação ao ano anterior. Comemoramos 31 anos de atuação, ultrapassamos a marca de 23 mil cooperados e estamos em busca de 1 bilhão em ativos, marca que devemos alcançar já no próximo mês. Bom, gente, isso aí é só um preâmbulo, tá certo? Nós vamos ter, então, todos os editais aqui, né, os itens do edital. Na verdade, são 6 itens. Eu vou estar nomeando um a um aí, e a ideia é essa aí. Bom, eu declaro, então, aberto a presente Assembleia Geral Ordinária e convido a todos para, de pé, entoarem o hino nacional. Antes de começarmos a parte mais oficial, gostaria de lembrar a todos que nós estamos fazendo, então, essa assembleia, mas nós fizemos 5 pré-assembleias,
né, que foi uma forma também da gente estar divulgando, né, para todos os cooperados, já que hoje nós estamos em 18 municípios diferentes, né? Então, a gente fez as pré-assembleias, né? Fizemos em Juruáia, em Areado, Mogi Guaçu, Mococa e Monte Belo, né? Então, as cidades próximas dessas aí também a gente aproveitou e convidou para que realmente a gente pudesse estar participando todo mundo, porque também a gente tentar reunir todo mundo num dia só, né, até para uma questão de espaço, né, hoje nós já estamos aí com mais de 23 mil cooperados. Então, realmente, a gente fez isso aí, eu acho que foi bastante importante, porque não só no dia de hoje, que a gente está aí com a casa cheia, mas nós tivemos aí nessas pré-assembleias aí mais de 2 mil participantes. Então, uma forma também da gente estar levando, né, para todos os cooperados aí, os nossos números e os nossos, não só o que nós fizemos, mas também já projetando o que a gente tem para fazer aí para esse 2023 e para o futuro também da cooperativa. Começando, então, pelo item 1 do edital. O item 1, então, seria a prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório de gestão, balanço do exercício encerrado em 31/12/22, relatório da auditoria externa emitida pela Ernst Young Auditores Independentes e demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022. Bom, essa parte, então, dos nossos números e do relatório, eu vou estar passando para o nosso diretor-geral, aí, Emerson Ribeiro de Andrade, que ele vai estar, então, passando para vocês aí os nossos números. Pessoal, boa noite a todos. É muito prazer estar aqui mais uma vez, podendo trazer as informações do nosso Cicobi Credinter na nossa AGO de 2023. Ainda hoje, viu, João Guilherme, eu estava vendo a nossa Assembleia, a nossa AGO do ano passado, exatamente há um ano, e o nosso Cuca fazia a abertura e fazia a condução, e fez um desafio para nós, né, algumas metas, né, Alex e Tiago, e conselheiros que estão aqui, né, o pessoal, nossos cooperados, e lá ele citou algumas metas, além das expansões que você disse aqui, citou, e com orgulho nós podemos dizer aqui hoje que nós chegamos lá. Viu, Graco? Você está aqui na plateia, graças a Deus, seja bem-vindo como sempre, mas com certeza o teu pai está lá olhando por nós e estando feliz como nós estamos aqui agora. Tá? Então, cabe a mim agora, primeiro agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né, como eu fiz o ano passado, numa condição totalmente diversa de hoje, que o ano passado estávamos ainda findando a pandemia, né, e passamos por isso, graças a Deus. Então, a condição era totalmente diferente, era uma assembleia virtual. Essa não. Fizemos agora, estamos fazendo novamente presencial, do jeito que a gente mais gosta, como eu citei um ano atrás. Mas agora, graças a Deus, podemos estar aqui de novo. Bom, muito bem. O item 1, como o nosso presidente citou, João Guilherme, ele já leu os itens, né? São 4 itens aqui. E cabe a mim dizer para vocês, resumidamente, como é que foi a condução dos números do nosso Cicobi Credinter no ano passado. Essas demonstrações, as demonstrações contábeis, estão todas disponíveis no nosso site. Tá? Então, quem tiver interesse, além do próprio site, nós estamos na cooperativa no dia a dia. Alguma dúvida hoje poderá ser sanada aqui, se alguém quiser questionar em algum momento, vocês fiquem à vontade. Mas lá no nosso dia a dia, na cooperativa, também estamos à disposição para quem quiser nos acionar, tirar alguma dúvida, porque são muitos números. É muito difícil, né, a gente falar em números aqui, né, João? O pessoal entender, eu acho que vai entender, porque eu vou resumir. Mas algum detalhe a mais podemos, né, estar esclarecendo no nosso dia a dia. Muito bem. Então, seguindo a ordem aqui, vai estar apresentado nos telões aí, mas eu vou falar de alguns números mais relevantes, né? Chegamos aí ao final do ano com 859 milhões de ativos, né? O João vai dar uma notícia boa ali daqui a pouco, mas eu vou deixar para ele. Esse número já evoluiu, mas fechamos em 31 de dezembro de 2022 com 859 milhões de ativos. Tínhamos 539, findamos 2021 com 539 milhões. E assim fomos caminhando. Além disso, as notas explicativas também são parte integrante das demonstrações financeiras, página 18 a 58, do relatório anual. Esse relatório aqui também, de forma online, vocês têm acesso a ele, tá bom?
Outros itens. Fiz uma colinha aqui, porque eu sabia que eu não ia enxergar lá naquela distância, né, Fabrício? O Fabrício fez uma pegadinha, mas eu fiquei esperto e já fiz uma colinha. Então, o patrimônio líquido nosso também pulou, como o João citou anteriormente, 117 milhões, fechamos o ano de 2022 com esse volume de patrimônio líquido. Um destaque para o capital social, mais de 70 milhões. E as nossas reservas, né, 40 milhões de reservas tem a cooperativa. Isso é importante a gente frisar esse número, porque é um número que a cooperativa foi acumulando ao longo da sua história, e esses 40 milhões, o próprio nome já fala, são reservas para possíveis perdas que, se Deus quiser, nunca usaremos, assim como não usamos até então. Mas é um colchão que temos aí, a cooperativa, o Cicobi Crediinter tem, para conduzir seus negócios, seu dia a dia. E fica lá, né, tá nosso balanço, está totalmente protegido ali. Tá bom? Só essa finalidade que pode ser usado esse valor. As demonstrações das sobras aqui também, fim de 2022, tem as receitas, né, eu acho que gosto de falar o resultado bruto da intermediação financeira, que ele pulou de 2021, foram 28 milhões, pulou para 45 milhões. Olha a evolução desse número. É importante a gente falar o crescimento da cooperativa. Como no ano passado eu estava vendo, né, revendo a nossa assembleia, eu falei que o nosso resultado tinha sido histórico naquele momento, e assim, esse ano, mais histórico ainda do que o ano passado, um crescimento expressivo tivemos. Vou pular mais um slide aqui. Espera aí. Aqui. É aqui que tem o resumo. Quem puder enxergar ali, tudo bem, mas eu acho difícil, talvez vocês, né, pelo que eu vou falar, vocês vão entender melhor. A receita de operações de crédito de um ano para o outro, ela teve um crescimento de 104%. Pulou de 41 milhões em 2021 para 85 milhões. Sinal que operamos mais, né, com crédito para os cooperados, para vocês cooperados, né, dobramos o nível de receita. Né, claro que aqui tem um efeito da Selic também que subiu, e manteve-se em alta o ano quase todo, né, uma parte boa do ano. Então, esse incremento de receita é muito expressivo. A receita de serviços cresceu 25%, de 13 milhões para 16. A centralização financeira, mais expressiva ainda, 268% de crescimento, de 5 milhões foi para 20 milhões. Aqui, na veia, realmente, a Selic faz toda a influência desse crescimento. Claro que os volumes aumentaram, mas o grande reflexo disso aqui é a Selic estando bastante alta nesse momento. Bom, total das receitas. Fechamos o 2022 com 129 milhões de receita bruta. Tínhamos 64 milhões ano passado. Ano passado não, ano 2021. 100% de crescimento. Dobrou. Simplesmente dobrou o valor, né, o montante de receitas brutas. Despesa de captação também cresceu muito, né, lógico, porque vocês, cooperados, aplicaram dinheiro, né, tivemos um crescimento percentual de 328%, isso também reflete o momento da Selic, né, empréstimos e repasses, despesa com pessoal, crescemos 52%. Aqui eu faço um parênteses, porque tivemos um incremento de pessoal, claro que vendo as agências que nós abrimos aí ao longo do ano, mesmo nesse ano ainda, já em 23, inauguramos agências e fomos contratando pessoas, né, não só para as agências em si, mas para a nossa estrutura de CAD aqui. A gente tem que também prestar o serviço para as agências, então precisa de pessoas para poder dar o apoio lá na ponta. Então, um crescimento de 52%. Despesas administrativas, 30%. Total das despesas, também 104%. Então, praticamente ficou mais ou menos equilibrado o quanto cresceu a receita e o quanto cresceu as despesas. Só que aí os volumes mudam. E, por isso, reflete no nosso resultado. Um resultado operacional de 17 milhões, quase 18, em 2021, pulamos para 34 milhões e 200 em 2022, 90% de crescimento. Vendo as provisões para operações de crédito, tínhamos 6 milhões, fechamos em 2021, pulamos para 13 milhões ao final do ano passado. 111% de crescimento. Resumindo a história depois, né, de 11 milhões 649 de resultado bruto que tivemos em 2021, pulamos para 20 milhões 861. Aí eu repito, um crescimento histórico, um resultado histórico do nosso Cicobi Crediinter. E aqui não há mérito de nenhum nem outro, é de todos nós, de todos vocês cooperados, e quem não está aqui também, obviamente, né, nós temos mais de 23 mil cooperados hoje, então isso é mérito de vocês que são parceiros nossos, que estamos juntos desse Cicobi Crediinter cada vez mais forte, cada vez melhor, maior e cada vez mais equilibrado, porque sem equilíbrio não adianta a gente ter
crescimento, e o crescimento tem que ser sustentável. Sustentável é o cooperado, é o empregado e é o resultado sendo entregue, como está sendo aqui agora, né? Trazendo aqui transparência em relação ao resultado do ano passado. E ainda assim, nós estamos tendo uma ênfase muito forte na questão socioambiental. Então, registrando 20.861 é a sobra bruta, 79% de crescimento em relação ao ano anterior. Essa sobra bruta, pessoal, bom, eu vou decompor isso aqui agora, né? 20.861.372,16. Vem ao final do ano a apuração do FATS, uma reversão de FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, de 1.301.000. Ele volta para o resultado, na verdade, ele incrementa no nosso resultado. Somando isso, o resultado vai para R$ 22.162.912,61. Esse é o resultado bruto com a reversão do FATS. Muito bem, isso é uma questão contábil que foi mudada ao longo dos últimos 2 anos, né, Tiago? Então, estamos fazendo essa prestação de contas aqui. Então, de 22 milhões, ao final do ano passado, a cooperativa pagou juros ao capital. Esse juros ao capital foi acreditado na conta corrente de vocês, no último dia útil do ano, né? E esse montante foi pago, foi creditado, foi R$ 1.477.715. Isso foi visto, vocês podem acionar a conta, o extrato de conta de vocês do mês de dezembro, do último dia útil. Esse crédito está lá, então, quer dizer, já foi para a mão do nosso cooperado, R$ 1.477. Deduzindo isso, uma sobra antes das destinações estatutárias de R$ 20.685.196,92. Vem as destinações estatutárias obrigatórias, né? O fundo de reserva, como eu disse, que agora soma mais de 40 milhões, para esse fundo foi destinado 13.445.000, que representa 65%, e 10% do FATS, que também são 2.068.000. Somando aqui, deduzindo, na verdade, essas reservas, esses fundos obrigatórios estatutários, temos uma sobra líquida à disposição da AGO, dessa AGO de hoje, de R$ 5.171.299,23. Esse é o resumo, é o valor que está sendo entregue aqui na nossa AGO para vocês, cooperados, né, com a condução do nosso Conselho de Administração, nosso presidente, darem o destino. Tem um quadro aqui que eu acho interessante, que eu acho que é importante, a gente sempre está demonstrando isso, como fizemos no ano passado, na AGO de 2022, do resultado bruto gerado da cooperativa, 22,16 milhões, deduzindo assim os fundos obrigatórios, né, o FATS e o fundo de reserva, que dá 15,5 milhões, sendo 1,48 milhões foi o juros do capital, como eu citei, e 5,17 milhões está à disposição da AGO hoje. Essa soma dos 1,48 milhões, que juros, mais as sobras à disposição da AGO de hoje, soma 6,65 milhões de reais, que vai direto para nossos associados. Esse percentual representa 32% do resultado gerado da cooperativa no ano. Ou seja, até eu vou lembrar aqui, o nosso Cuca também falou no ano passado, como eu assisti o vídeo todo hoje, tive tempo para isso. É importante frisar, pessoal, que todo o resultado da cooperativa ele fica para vocês, cooperados, ou para a cooperativa. Né? Se não está no fundo de reserva, ele está no FATS. Ou então está na mão dos cooperados ou na cota de capital de vocês. Diferentemente do sistema financeiro tradicional, que é um grupo seleto que leva realmente o resultado dos bancos. Nós aqui, enquanto cooperativa, sistema de cooperativismo de crédito ou cooperativismo financeiro, nosso resultado gira tudo em torno do nosso cooperado e da nossa cooperativa. E mais ainda nas nossas comunidades. Né? Então, esse valor é expressivo, um percentual, praticamente 1/3 da história toda é revertida aí na veia, né, no modo de dizer, para o nosso cooperado, para vocês cooperados. Um dado importante que até ano passado não tínhamos para divulgar, que eu acho importantíssimo falar, a gente falou bastante, né, João, nas pré-assembleias, trouxemos essa informação para o nosso cooperado e não cansamos de falar nisso, é o valor, o ganho social do cooperado. Porque a gente fala assim, poxa vida, muitas vezes nós somos questionados, qual que é a vantagem de estar na cooperativa? Que vantagem de estar na cooperativa ou não estar num banco? Eu não estou falando mal de banco, pelo amor de Deus, mas eu tenho que falar bem, né, valorizar o que é o nosso Cicobi Crediinter, especificamente o nosso Cicobi Crediinter ou o cooperativismo financeiro. Um ganho social, o que é isso? Conseguiram fazer uma conta em que apura-se o valor médio, né, por cooperado, de ter feito negócios com a cooperativa, especificamente aqui eu vou falar do nosso Cicobi Crediinter,
qual a economia que ele teve ou o ganho que ele teve de estar dentro do sistema de crédito cooperativo ou do cooperativismo financeiro, e aqui especificamente Cicobi Crediinter. No ano, em média, por cooperado, esse valor soma R$ 5.924. R$ 5.924 por cooperado, média, conta média por cooperado. Essa conta é feita, o Banco Central, né, Tiago, proporciona essa, até quer divulgar isso, né, nós temos a obrigação de divulgar isso, quanto por estar conosco economizaram não estando no sistema financeiro tradicional. 5.924 por cooperado. É claro que aí cada um vai perguntar, pô, mas cadê meus 5.000? Né? Cadê os meus 5.924? Isso é uma média. Então, todos os cooperados somados, os 20 e poucos mil cooperados somados, o movimento que eles fizeram durante o ano inteiro de 2022 reflete uma média de economia ou de ganho, porque tem as aplicações financeiras também, pode ter ganho mais do que ganhou no mercado, de 5.924. Esse é um valor que eu acho muito expressivo, e na média do sistema CredMinas, esse nosso valor aqui da Cicobi Crediinter especificamente é maior. Que tem cooperativas que eu conheço, né, que a gente conhece, e já vimos aí algumas outras assembleias, né, que deu 4.000 e pouco, 4.500, 4.300, 5.000 redondo, o nosso é 5.924. Né? Também não estou falando mal de outras cooperativas, pelo contrário, estou enfatizando a nossa cooperativa, o nosso Cicobi Crediinter. Então, aí vou fazendo aquela conta que a gente que gosta de ver um número maior, talvez, e demonstrando, tá lá agora, e aquele ali eu enxergo, lá estou com esses números grandes daquele jeito, 132 milhões e 500 é a conta, é a multiplicação do número de cooperados ao final do ano por esse valor de 5.924. 132 milhões e meio foi ganho ou economizado por estarem com o nosso Cicobi Crediinter. E aí eu falo das nossas agora 18 agências, mais o digital. Então, quer dizer, vocês cooperados, né, pelo trabalho que fazem conosco, têm esse ganho social. É importante falar isso, né, João, que o nosso Banco Central aí, né, nos apoia, logicamente, nos fiscaliza, mas apoia também, e fala que a gente tem que divulgar isso, e é relevante o número que a gente demonstra aqui agora. Pergunto a vocês, cooperados que estão aqui, gostaram do número ou não? Sim ou não? Muito bem, aí agora ficou mais forte. Depois melhora, porque eles vão comer um salgadinho, né, Tiago? Aí, né, Alex? Aí vai melhorar a força, vamos falar mais forte. Muito bem, aqui agora, pessoal, para a gente poder, né, eu caminhar para o encerramento da minha parte, os cooperados, a evolução de 3 anos, na verdade são de 2020, 21 e 22, 15.700 lá em 2020, fechamos com 22.369 no final do ano passado, foi um crescimento no período de 42%, de um ano para o outro de 15%. Tá? Temos hoje mais de 23 mil cooperados. Os ativos totais, né, 859 mil findamos em 2022, tínhamos 369 mil em 2020, 132% de final do 20 até o 22, ou seja, em 2 anos nós mais que dobramos o tamanho da cooperativa. Né? Os ativos, só lembrando que são todos os negócios que tem a cooperativa, então as operações de crédito, centralização financeira, o caixa, tudo isso aí, os imóveis, os bens, está tudo isso somado, são os ativos da cooperativa. Patrimônio líquido, 62 milhões em final de 2020, pulamos para 117 milhões e 800 ao final do ano passado. Né? Nesse período, 87% de crescimento e 44% de um ano para outro. Lembrando que o patrimônio é a mola mestra do nosso crescimento. Sem patrimônio, a gente não consegue evoluir com sustentabilidade. Por isso que a gente tem várias campanhas em cima de patrimônio. Operações de crédito, de 242 milhões no final do ano de 2020, pulamos para 587 milhões, 142% também de crescimento nesse período, né, menos de 3 anos. 62% de um ano para o outro. Depósitos, 244 milhões, tínhamos lá em final de 2020, pulamos para mais de 500 milhões final de 2022, 105% também, mais do que dobramos o volume de depósitos totais. E aqui, por último, sobra bruta. Aí um gráfico, né, muito ascendente. 9 milhões 290, findamos 2020 com resultado de 9 milhões 290, já era histórico para a época. 11 milhões 968 2021, também, como foi citado, um resultado histórico. E agora, fechamos o ano passado com 22 milhões 162. Então, é importante que a gente enxergue esse percentual de 138% de resultado, como eu disse, que fica na mão dos cooperados, fica na cooperativa, gera mais negócios, desenvolve as comunidades onde nós estamos, e assim nós vamos continuar crescendo, graças a Deus. Superamos um volume de sobras do ano passado, que a gente esperava, né, João? Era menos até a nossa meta, mas graças ao crescimento,
com sustentabilidade, com os pés no chão e com energia, né, que nós queremos fazer cada vez melhor, cada vez mais. E a nossa concorrência é uma só, é com a gente mesmo. Cada vez mais a gente pode ser melhor, cada dia melhor do que nós somos hoje. Seremos aqui, daqui para frente, cada dia mais. Né, se Deus quiser, poder compartilhar com vocês cooperados, e nosso Cicobi Credinter sempre acima de nós e crescendo com sustentabilidade. Pessoal, a minha parte é essa. Agradeço, falo aqui em nome da nossa diretoria executiva, não só eu, como o Alex e Thiago, né? E então encerro minha participação por aqui. Vou continuar. Quem, durante a Assembleia, se intervir, né, quiser algum detalhe, algum esclarecimento, eu vou estar sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Bom, gente, continuando então do item 1 do edital aqui, vou pedir ao conselheiro César Petretti que faça a leitura então do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, né, o resumo, emitido então pela Ernst Young Auditores Independentes. Boa noite a todos. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras. Opinião dos auditores independentes. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, Cicobi Credinter, que compreendem um balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, Cicobi Credinter, em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para a opinião dos auditores. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria nas demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e das novas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. E cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a nossa opinião. São Paulo, 20 de março de 2023, Ernest Young, Auditores Independentes. Obrigado, César. Vou pedir agora ao coordenador do nosso Conselho Fiscal, o Célio Montanini, para fazer, então, a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Cicobi Credinter, Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, reunido em 22/3/2023, em cumprimento do artigo 86 do inciso 4º do Estatuto Social, declara para os devidos fins legais e estatutários que procedeu a minucioso exame em todos os documentos e peças contábeis, que compreende o balanço geral, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Cicobi Credinter, Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, em 31 de dezembro de 2022. Assim, somos unânimes e favoráveis à aprovação das demonstrações financeiras relativa ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Guaranésia, 22 de março de 2023. Esse parecer é assinado pelos conselheiros Célio Montanini,
José Pascoal da Silva e Tiago Miguel Gibrim. Bom, gente, então, diante então, do parecer aí da Ernest Young, né, e também do nosso Conselho Fiscal, eu coloco, então, os nossos diretores, aí, Emerson Ribeiro de Andrade e Alex de Mello Isaac, à disposição de qualquer esclarecimento que algum cooperado venha a ter. Bom, dentro disso, então, como votação aqui do item 1 do edital, eu coloco, então, essa prestação de contas, tá certo? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem quiser se manifestar. Então, fica aprovado, então, esse primeiro item do nosso edital. Passamos, então, ao item 2 do edital, que é a destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativas ao exercício de 2022. Vamos lá. Demonstração, então, das sobras em 2022. Como o Emerson já tinha passado, né, aquele slide que tem como é que nós chegamos nessas sobras aí. Então, no final, nós estamos aqui à disposição da Assembleia esse valor de R$ 5.171.299,23. E a proposta, então, do Conselho de Administração com relação a esse valor é distribuir isso aí 100% nas cotas de capital dos associados. Lembrando que nós já fizemos a distribuição no final do ano passado, assim como o Emerson comentou, né, de quase 1,5 milhão em conta corrente, né? E o Conselho achou por bem fazer essa sugestão em função exatamente do fortalecimento da cooperativa. Ela vai estar, então, em nome de cada um dos associados, de acordo, então, com o movimento de cada um, né, um percentual, mas é um dinheiro que a gente vai poder estar trabalhando com ele, inclusive alavancando essas novas agências que a gente que a gente inaugurou agora. Então, esse capital realmente faz bastante diferença para a gente, e o momento de crescimento que nós estamos tendo é muito importante que ele realmente fique. Tá? Então, por isso, a sugestão de 100% nas cotas de capital do associado. No próximo item, então, a gente vai estar falando com relação a esse rateio aí. Voltamos também a abrir espaço, se algum cooperado tiver alguma dúvida, quiser que a gente esclareça, o momento é agora. Já que não houve manifestação, vamos, então, para fazer a votação com relação a esse quesito, então. Quem estiver de acordo, então, que 100% das cotas sejam para as cotas de capital, permaneça sentado. Bom, então, aprovamos também o item 2 do edital, 100% para a cota de capital. O item 3 já seria, então, a fórmula de cálculo que a gente vai fazer essa distribuição. Esse ano, nós estamos propondo da seguinte maneira. Repartimos, então, 60% desse valor para os aplicadores, né, sendo 40% o saldo médio de conta corrente que as pessoas tiveram, né, e 20% em cima do saldo médio das aplicações. E os outros 40% restantes, então, para os tomadores de crédito. Essa distribuição também, a gente levou em consideração o seguinte: os tomadores de crédito, assim como a gente já falou desse ganho social, a cooperativa já proporciona juros menores, né? Então, esse pessoal já foi beneficiado um pouco por estar pagando juros menores do que o mercado. Então, a gente, em função disso, a gente quis fazer essa valorização também dos aplicadores, né? Porque também hoje é muito importante que a gente tenha
o aplicador satisfeito para que ele ponha mais dinheiro na cooperativa, de tal maneira que a gente possa crescer cada vez mais. Então, a justificativa dessa fórmula de cálculo aí foi essa aí. De novo, abrimos espaço, então, para alguma manifestação, alguma dúvida que algum cooperado tenha. Bom, então, com relação então, a essa sugestão do Conselho, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contra pode se manifestar, por favor. Então, aprovamos também o item 3 do edital. Passamos agora para o item 4 do edital. O item 4 do edital é a fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e o valor global para pagamento de honorários, gratificações e ou benefícios dos membros da diretoria executiva. Bom, esses números aí, gente, nós, a cooperativa Cicobi Credinter, nós participamos, nós estamos filiados à Credminas, né? Ela é a maior central do sistema Cicobi. E a gente faz parte dela, são 72 cooperativas, e hoje nós estamos aí, a gente brinca aí, o objetivo nosso era top 10, né? Nós já estamos em 9º lugar. Em cima disso, existe todo um sistema que regula esses valores aí. Tá? Então, a gente tem os nossos diretores, né, que a gente fez a pesquisa, e a gente, então, está acompanhando exatamente o nível de cooperativa que nós já estamos. Né? O fato de a gente ter crescido, para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos atrás, a gente estava atrás do 20º, né? Hoje nós estamos em 9º. Então, em função disso, né, esses números então foram pesquisados, e esses números hoje aí são de acordo então com essa pesquisa e de acordo com o mercado. Né? Então a gente não extrapola o que a Credminas passa para a gente, e também não tem por que a gente ficar atrás do mercado, porque os nossos profissionais realmente hoje estão fazendo a diferença. Então, dentro disso, nós temos aí, então, o valor do Conselho, tá certo? Isso aí seriam os honorários do presidente, do vice-presidente e também das cédulas de presença dos conselheiros de administração e fiscal. Dá um valor anual aí de R$ 1.139.952,12. Em cima desse valor bruto tem os encargos, né, sociais, aí INSS, Fundo de Garantia, gratificação natalina. Então, perfazendo aí um valor total de R$ 1.486.907,96. Isso, então, com relação ao Conselho. Com relação à diretoria executiva, tá? Os honorários, então, seriam R$ 1.067.790. E também temos os encargos, né, de mais 597. Especificamente no caso da diretoria, a gente também tem uma remuneração variável a partir do momento que a gente consiga realmente atingir as metas. Tá? Essas metas também estão crescendo bastante. A meta desse ano é praticamente o dobro da meta do ano passado, então a gente também tem crescido nesse sentido. Lembrando também que, para esse ano, como a gente cresceu bastante, nós já estamos computando aí um 4º diretor. Né? Hoje a gente tem 3, mas, em função do crescimento, a gente viu que era importante a gente pôr mais um diretor. Né? Está aqui com a gente aí, a Dulcirene, aí, e a gente, a partir do meio do ano, provavelmente, então, ela vai estar com a gente aqui como diretora. Então, já está computado também, nesses números aí, o salário de mais um diretor. Então, o valor total, então, englobando tudo, a parte de variável, mais encargos e mais os honorários da diretoria, então, seria R$ 2.082.816,67. Bom, então, a votação do caso do item 4,
tá? Seria, então, esse valor conjunto, então, da parte do Conselho de Administração e mais a diretoria executiva. Bom, da mesma forma, então, se tiver alguém que tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos aqui à disposição para alguma pergunta. Não tendo pergunta, então passamos à votação. Quem está de acordo com esses valores propostos aí pelo Conselho, permaneçam sentados, e quem for contra, por favor, se manifestar. Bom, então ficamos também com o item 4 do edital aprovado. O item 5, nós temos, então, a aprovação da atualização da política e do plano de sucessão dos administradores do Sicoob Crediinter. Esse item, então, eu vou pedir para o nosso diretor de riscos e compliance, Tiago, para que ele fizesse uma explanação para a gente. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, exercendo esse importante papel do cooperativismo, né? Tanto do lado da administração, que é a prestação de contas, e vocês, cooperados, tomando parte das principais decisões da cooperativa. Então, incumbe a mim a passar para vocês a atualização da política e o plano de sucessão da cooperativa, né? É um documento que foi aprovado e instituído pela Assembleia em 2018, em 3 de abril de 2018, e agora nós trazemos uma nova versão, a atualização dessa política e desse plano. Os documentos estão disponíveis no site do Sicoob Crediinter, né? E esses documentos estabelecem as diretrizes para que nós possamos executar o plano de sucessão dos administradores do Sicoob Crediinter. Os principais motivos de atualização são 2. Primeiro, é pela diretriz fixada pelo nosso sistema, pela Central Crediminas, como já disse o Emerson e o João Guilherme também, de acordo com o seu planejamento estratégico, onde nós temos que estar aderente em 100% do modelo proposto pelo sistema. Então, o que nós estamos trazendo para vocês aqui hoje é um modelo que foi padronizado pela Central, que é responsável pela supervisão da cooperativa singular também, do Sicoob Crediinter, e está dentro do seu planejamento estratégico. Além disso, também a adequação às novas disposições do Banco Central, que, através da resolução do Conselho Monetário Nacional 4.970, que entrou em vigor em 2022, setembro de 2022, fez necessárias essas atualizações normativas. Passando aqui para os próximos itens, só um minutinho. Esse primeiro documento aqui, então, é a política de sucessão dos administradores do Sicoob Crediinter. Os itens que estão destacados em vermelhos são os itens que estão sendo excluídos, e os itens em azul é o que estão sendo incluídos. Então, aqui, na política, são pequenas e simples alterações, né? Logo aqui no começo, a gente tem alterações que envolvem apenas a renumeração desses 2 itens que já são existentes na política, né? Que estão dentro das diretrizes que são pautadas da construção da política. Logo no item 3, considerando a estrutura criada pelo Centro Cooperativo Sicoob, o CCS, né, foi alterada a forma de atualização deste documento. Antigamente, quem era responsável pela atualização era o Conselho de Administração. Hoje, há uma área já criada e estabelecida dentro do CCS, né, que é o Sicoob Nacional, que é responsável pela atualização, pelas propostas de atualizações deste documento. Depois, no item 4, foi uma simples alteração de texto, que não houve alteração do seu contexto na aplicação aqui da política. Logo no item 5 e item 6, foram inclusos aqui diretrizes, né, pelo sistema Sicoob, que devem ser observadas na condução da aplicabilidade das políticas, né?
Então, além dessa política e o plano de sucessão, as cooperativas também devem seguir os modelos especificados dentro do Estatuto Social e também do Manual de Regulação Institucional, onde também traz toda a diretriz para o sistema. E, de acordo com a política, o plano deve ser construído considerando, né, capacidade técnica, capacidade gerencial, habilidades interpessoais, conhecimento de legislação, regulamentação e experiência dos candidatos aos ocupantes do cargo da alta administração. No item 7, como houve, em 2020, a alteração da nomenclatura Sicob Confederação para Centro Cooperativo Sicob, então também trouxemos aqui a alteração da nomenclatura do CCS. E a exclusão aqui do Sicob para não ficar redundante no contexto da política. Então, esse é o documento, é a política, né? Nós vamos passar ao plano de sucessão agora. O plano de sucessão envolve um pouco mais de alterações, mas nada complexo, né? Esse documento também é um documento auxiliar da política, né? Assim também como é auxiliar do Estatuto Social, auxiliar do regimento eleitoral, auxiliar dos regimentos internos dos órgãos de administração. Então, há uma vinculação muito forte com os documentos já existentes. Logo aqui nas considerações gerais, né, no início, foram incluídos outros 2 documentos, né, vinculados ao plano de sucessão, e que devem ser observados também para a execução do plano, o Pacto de Ética do Sicob e o Programa de Integridade também. Esses 2 documentos são fundamentais para a execução das nossas atividades, né, onde traz todas as diretrizes comportamentais de toda a equipe e além dos órgãos da administração também. Considerando que no item 1.5 já há uma diretriz traçada dentro do Estatuto Social e no regimento eleitoral, para evitar redundância entre os documentos, né, foi excluído esse item, especificamente este item, onde estava escrito que somente poderão concorrer a cargos eletivos para Conselho de Administração dos Sicob Credinter, dos associados, pessoas naturais, que tenham tido, nos últimos 2 anos, movimentações ativa ou passiva no Sicob Credinter, exceto os diretores. Lembrando que esse item foi excluído apenas do plano, mas ele existe ainda a exigência dentro do Estatuto Social e também dentro do regimento eleitoral. Depois, decorrente dessa exclusão desse item, há uma renumeração dos próximos itens aqui também. Então, o item 1.7 passa a 1.6 e assim na sequência. Entramos agora dentro do plano, na parte que fala sobre o Conselho de Administração, né? Então, aqui a gente entra dentro dos pré-requisitos legais, estatutários, regimentais ao cargo, à ocupação do cargo, né? Então, aqui houve uma adequação do texto também, né? Não alterou a essência do texto, apenas uma adequação que, para ser um dos pré-requisitos, né? Para ser candidato a algum cargo, basta ser um associado ativo, tendo operado regularmente com a cooperativa nos últimos 2 anos, né, nos últimos 2 exercícios sociais, e demais condições previstas no Estatuto Social e regimento eleitoral também. Então, o que estava escrito aqui foi feita uma nova redação apenas para adequação do texto. Depois, nos próximos itens também, como pré-requisito aos cargos, né, legais, estatutários e regimentais, foram incluídos novas disposições, né, novas diretrizes que devem ser observadas na execução do plano, que constam, além do que a gente deve seguir, também onde e como buscar fazer as pesquisas. Então, um dos itens aqui é apresentar reputação ilibada, né? Então, no texto em azul aqui, por exemplo, para fazer essa pesquisa, a gente tem que fazer a pesquisa ou o candidato apresentar a cooperativa, se não há processo crime ou inquérito policial a que esteja respondendo o candidato. E assim são outros meios, né, de pesquisa em que a instituição deve fazer e o candidato também deve apresentar para que a elegibilidade esteja completa. Assim também foram inclusos outros itens aqui que também não pode estar inadimplente, né, das obrigações em relação ao candidato, nem na cooperativa, nem no Sistema Financeiro Nacional, e onde nós devemos buscar as informações aqui também do candidato. Aqui no item E, no item D, foi apenas incluído um item que tem que obter uma declaração do cooperado, onde ele não pode estar declarado falido ou estar condenado por lei especial também.
No item E, também foi uma alteração do texto, né? Foram excluídos os cargos do conselheiro de administração, conselheiro fiscal, administração e diretor, né? E foi traduzido apenas em órgãos estatutários. E assim como a gente também deve fazer as pesquisas dos candidatos também. No item G também, no item F, onde nós devemos fazer a pesquisa que ele não pode estar declarado falido ou insolvente, e no item G, que também deve ser observados as disposições do Pacto de Ética, no que tange a eventual conflito de interesse também dos membros que são candidatos. Aqui nesse item apenas foi decorrente da atualização da resolução do Conselho Monetário Nacional, né, que antigamente era traduzido pela resolução 4.122, que foi instituída em 2012, e agora passa a ser 4.970, de 2021. Aqui foi incluído um novo item de avaliação de desempenho, né? Assim como as disposições do Banco Central falam em que deve ter uma avaliação entre os membros do Conselho de Administração, os manuais internos e sistêmicos do Sicob também trazem essa nova diretriz. Ela fala de como deve ser a avaliação e como é conduzida a avaliação também. Aqui são os temas das perguntas em que é feita a avaliação e quantas perguntas existentes em cada tema também. Então, além do candidato ter que cumprir diversos requisitos durante o curso do seu mandato, anualmente é realizada uma avaliação de desempenho entre o próprio Conselho, uma autoavaliação e uma avaliação entre o Conselho, onde são definidas novas diretrizes para a execução do Conselho. E aqui, depois, com a inclusão desse item, foi renumerado o item da capacitação e, assim, na sequência, os itens foram renumerados também. Aqui foi excluído os temas de formação para educação continuada, né? Aqui era transcrito no detalhe todas as capacitações, recomendações de capacitação em que os candidatos já eleitos devem seguir para o curso de seu exercício. Considerando que foi instituído um novo manual pelo sistema Sicob, né, que é o Plano Institucional de Capacitação de Dirigentes, onde, neste plano, consta toda a carga horária em que os conselheiros devem cumprir para a educação continuada, esse quadro foi excluído para trazer uma única vinculação a esse plano institucional. E o seu cumprimento também será monitorado para efeito de renovação de certificação de dirigente. Então, ao passo que o conselheiro é certificado, ele tem que fazer a renovação ao período de 5 anos, para que ele seja elegível também em qualquer outro cargo. Entramos agora dentro do plano na parte da diretoria executiva, né? Assim como no item do Conselho de Administração, foram inclusos novos itens, né, que são de pré-requisitos ao cargo, né, legais, estatutários, regimentais, de forma idêntica. Tanto a diretoria quanto o Conselho de Administração devem seguir as mesmas diretrizes para a ocupação de cargos dentro da cooperativa. Então, aqui, no item 1, assim como no Conselho de Administração, apresentar reputação ilibada, e onde nós devemos promover as pesquisas para comprovar que tal fato é concreto. Depois, nos itens seguintes, também obter declaração de que ele não pode estar impedido por lei especial, né, nem condenado a algum crime falimentar também. Aqui também, né, foi uma nova disposição, assim como o Conselho de Administração, foi retirado do texto do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e diretor, e foi incluído, no contexto geral, em órgãos estatutários. E assim como todas as disposições em que ele não pode estar declarado inabilitado. Depois, os novos itens aqui foram excluídos, porque já constam em novos documentos, em outros documentos do Sicob, né, e já foram redistribuídos durante o curso aqui também da atualização dessa política. Aqui também, onde não pode ser declarado falido insolvente, foi incluído o item onde a gente tem que fazer as pesquisas necessárias, e também aqui, por último, a questão de observar as disposições do Pacto de Ética para evitar conflitos de interesses também. Logo na sequência, né, vem a questão de formação dos membros da diretoria executiva. Aqui também, considerando que há um plano institucional de capacitação dos membros da diretoria executiva, né,
foram excluídos alguns itens, porque já consta no item, no plano institucional, que nesse caso é a aprovação do Conselho de Administração. Então, essas exclusões são porque já constam em outros documentos e para não ficar redundante dentro desse documento aqui da cooperativa. E aqui também são todas as certificações que deve ser comprovado, né? O candidato interno ou externo deve apresentar comprovações que está elegível ao cargo também, conforme o plano de sucessão. Neste item aqui foi incluso apenas a nomenclatura habilidades, né? Em que o diretor deve possuir para ocupar o cargo. E aqui são as habilidades interpessoais e a recomendação de como aferir também todas as habilidades que são apresentadas pelo candidato. E aqui no item 1.6 foi colocado apenas a diretriz que deve ser avaliada a cada etapa que for cumprida. Depois, no próximo item de validação, né, nesse item aqui foi apenas colocado o Cicobi Central Crediminas como um órgão de apoio para o Conselho de Administração na execução do plano. E aqui também a disposição de que a cooperativa pode participar ou contratar uma consultoria para a definição de perfil e dos instrumentos e metodologias de avaliação também a serem utilizadas. E aqui, né, no item 2.5 e 2.6, foram colocados critérios, né, para o cumprimento da indicação e seleção conforme a etapa 1, onde devem ser descritos todos os itens de pré-requisitos à ocupação de cargo. E também diretrizes para avaliação de cada etapa que está sendo cumprida. Depois, assim como o Conselho faz a avaliação, a diretoria executiva também passa por avaliação do Conselho, e aqui foram alteradas, né, a metodologia de avaliação. Antigamente, quando era candidato externo e interno, né, passa a considerar tudo um candidato de uma única origem e quem são os responsáveis por promover as avaliações. Neste caso, o presidente do Conselho de Administração, junto ao diretor-presidente, e o do presidente e o do diretor, junto aos demais diretores executivos, e depois o diretor executivo, junto com os possíveis sucessores também. Neste item aqui, é apenas uma diretriz que compete ao presidente do Conselho, né, reportar o resultado da realização do ciclo anual de avaliações do desempenho ao Conselho de Administração. Assim como houve a reformulação do sistema de avaliação, houve a necessidade de exclusão dos itens de quando se trata de candidato externo, candidato interno também, né, e diretor e exercício, porque passa a considerar tudo de uma única origem só. E aqui a metodologia de avaliação, que deve ser realizada por meio de uma plataforma de gestão de pessoas, que é de posse do sistema Cicobi. E aqui só foram colocadas escalas de pontuações, onde os diretores devem cumprir, né, em cada item de avaliação. E aqui também é uma recomendação, né, considerando o ciclo anual de avaliação do desempenho dos diretores, a diretriz de que seja feita antes da realização da Assembleia, assim como já foi realizada neste exercício. E depois da capacitação, assim como no Conselho de Administração, houve também necessidade de exclusão dos itens de destaque para a gente fazer referência ao Plano Institucional de Capacitação de Dirigentes do Cicobi, né, considerando que lá já tem um número de horas de capacitação continuada para a ocupação dos cargos de diretores executivos. E foi colocado um novo item de retenção de diretores, assim como o João Guilherme já citou, toda a política de remuneração praticada pela cooperativa segue as diretrizes sistêmicas e também as práticas de mercado. E assim como a proposta de remuneração foi apresentada à Assembleia Geral. Por fim, considerando que houve a inclusão do item de avaliação do desempenho do Conselho, nesse quadro aqui um modelo de referência adotado pelo Conselho para fazer sua autoavaliação. Então, foram colocados os itens para avaliação de estratégia de negócio e riscos corporativos, dinâmica do Conselho de Administração e participação dos conselheiros, e, por último, aqui o desempenho individual do conselheiro também. O desempenho individual. Lembrando que esse modelo de avaliação já é praticado pelo Cicobi Credinter. Nós já fazemos a avaliação dessa maneira.
Aqui só estamos colocando dentro do documento desse plano de sucessão, justamente para dar mais transparência aos conselheiros, assim como é divulgado no nosso site da Cicobi Crediinter. Termino aqui a apresentação da atualização da política, retorno a palavra para o João. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Bom, gente, como vocês viram, né, um assunto bastante técnico, né, mas você vê a rigidez hoje, né, para a gente estar ocupando esses cargos aí de conselheiros e principalmente de diretoria. Mas isso aí é muito importante, né, para a gente como um todo, para o sistema cooperativista financeiro, né, que realmente isso seja muito bem explicado e exigido, né, para que realmente a gente seja conduzido por pessoas realmente capacitadas e habilitadas para isso. Bom, deixo o espaço aberto a alguma manifestação, se alguém tiver alguma dúvida, para que seja tirada com o nosso diretor, Tiago. Não havendo dúvida, então, os que aprovam, então, essa atualização de política e do plano de sucessão de administradores do Cicobi Crediinter, permaneçam assentados. Quem for diferente, que se manifeste. Fica aprovado, então, o item 5 da ordem do dia, que é essa atualização da política e do plano de sucessão. Dentro do que nós fizemos aqui, então, nós passamos para o item 6 do edital, que seriam outros assuntos de interesse da sociedade. Eu achei por bem, para a gente poder... Nós estamos falando hoje todos os números relativos, então, à finalização do exercício do ano passado, né? Então, estamos falando de 31 de dezembro. Mas, só para vocês terem uma ideia da continuidade dos nossos números e do nosso crescimento, no dia 31/12, nós tínhamos, então, um total de 859 milhões de ativos, né? 31/3, né, que seria o último balanço fechado que nós tivemos, que foi em mês de março, nós já estávamos com 982 milhões de ativos. Se a gente pegar hoje, né, aí já atingimos o propalado 1 bilhão. Vamos a isso, então, você vê, só março já tivemos aí 14,3% de incrementação nos 3 primeiros meses do ano. Operações de crédito, nós estávamos com 587, nesse balanço que nós fechamos, já estamos com 693, 18% a mais. Os depósitos, que eram 503, hoje já em março, 565. Né? Patrimônio líquido nosso, 117, já estamos em 127, um crescimento de 8,9%. O capital social, que era 71 milhões, já estamos com 75. E o número de cooperados, em 31 de março, já 23.800 cooperados. Então, realmente, os números, né, estão seguindo essas projeções todas que nós crescemos no ano de 2022. O ano de 2023 está indo aí nesses números aí. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí, né, a todo o conselho, aos diretores, mas também, principalmente, a todos os nossos funcionários. Hoje nós temos aí um contingente grande, todo mundo muito identificado com a cooperativa. Fizemos um evento recente lá em Franca, que sou o Cicobi Crediinter, inclusive na entrada nossa aí a gente destacou isso aí. E realmente a gente percebe claramente que está todo mundo muito engajado. E é com isso que realmente a gente conta para fazer a diferença. Então, não sei se mais alguém queira falar alguma coisa aí e tal, se tiver mais alguém da mesa que gostaria de fazer uma consideração. Senão a gente poderia estar voltando a palavra, então, ao Fabrício, para fazer os nossos encerramentos. Em nome do Cicobi Crediinter, deixamos nossos agradecimentos pela participação e convidamos a todos para um coquetel. Fique à vontade
e estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, pessoal.